Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, governadores de extrema-direita estão reunidos e querem encontrar uma solução para o Rio de Janeiro. Será? Para os problemas de segurança no Rio de Janeiro. Como é que isso vai acontecer? E que moral esses governadores têm para ajudar o Rio de Janeiro se eles não conseguem resolver os problemas do seu próprio estado? Porque a matança continua em São Paulo também. Tarcísio de Freitas não consegue resolver os problemas de São Paulo. E ele vai ajudar o Rio de Janeiro como? Caiado, o mentiroso falastrão Caiado, que mente todos os dias com relação à segurança pública do seu próprio estado. Se há próprios generais comandantes da Polícia Militar do Goiás reclamam da situação precária em que vive a segurança pública no estado de Goiás. E Caiado acha que pode ajudar, pode remover policiais, sabe, para o Rio de Janeiro. Isso é uma piada dos infernos. Gente, vocês lembram, por exemplo, quando aquele bandido Lázaro humilhou a polícia do Goiás, tripudiou da polícia do Goiás, mostrou o quanto a polícia do Goiás é incompetente, é incapaz. Eles passaram, gente, mais de 30 dias para capturar o bandido Lázaro. E só conseguiram capturar, gente, com a ajuda de macumbeiros. Gente, piada, mas é verdade. Macumbeiro, todo o país ficou sabendo disso. Todos os estados do Brasil chamaram a polícia do Goiás de incapaz, de incompetente. A própria polícia do Goiás pediu ajudas dos outros estados, porque não conseguiu resolver o problema de Lázaro, conhecido, sabe? E tripudiava deles, ria deles, contava piada dos policiais de Goiás. E agora está aí Caiado, achando que essa polícia incompetente, esses imbecis incompetentes, tem capacidade para ajudar o governador. Conta outra infeliz. Já que tu não tem vergonha de passar... Sabe, esse não se cansa de passar vergonha, de ser humilhado. Ele já é uma piada, gente. No meio dos governadores de extrema-direita, todos os governadores... Jorginho de Santa Catarina, até o Zema já acha que o Caiado é um piadista juramentado. Puta cala merda. E esse cara quer ser presidente da República. Será que esse infeliz não se dá conta do ridículo? Qual é o homem de bem neste país que daria um voto a Caiado para presidente da República? Qual é o homem e a mulher de bem deste país que daria um voto em Ronaldo Caiado para presidente da República? Gente, nós saímos do Arapuca dos infernos, de um governo bandido, que foi o governo de Bolsonaro. Você acha que o povo brasileiro vai levar novamente uma cópia de Bolsonaro para sentar na cadeira de presidente da República? É claro que não. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o povo quer que o presidente Lula continue. Porque no momento não tem nenhuma liderança capaz de neutralizar essas forças do Satanás que aí estão. Governadores como esse Castro, que é capaz de fazer o que ele fez terça-feira, só por causa de pesquisas eleitorais. As pesquisas diziam que ele estava em quarto lugar para senador da República. E o que ele faz? Ele mesmo diz com a sua própria boca que derramamento de sangue dá voto. Matança de preto, pobre e favelado dá voto. Sabe o que ele fez? Matou. Gente, ele tinha mais de 50 ordens judiciais para prender traficantes de droga, bandido. Nesta operação Bufa, ele não prendeu um, mas matou centenas de pessoas, e pessoas inocentes. Agora o povo está nas ruas,
Pessoas que morreram, gente, que nunca teve uma passagem na polícia e foram mortos, tiveram cabeças cortadas, tudo a mando do governador Castro. Gente, e não é que mais de 50% dos imbecis do Rio de Janeiro aprovaram essa chacina do inferno? Pois é, estes bandidos, esses instrumentalizados de Satanás, podem eleger o Castro senador da República pelo estado do Rio de Janeiro, com todo o derramamento de sangue. E ele chegará no Senado com as mãos sujas de sangue. Gente, dizem que este infeliz é pastor evangélico, é cantor evangélico. Eu não sei como é que é, ele não sabe nem falar. Sabe? Quando está falando, parece, não diz coisa com coisa, parece até que está bêbado. Eu não sei como é que esse cara é um levita. Eu não sei. Tem coisas, gente, que não dá para explicar racionalmente. É preciso que, sabe, se entenda por vias espirituais, porque racionalmente não dá para entender. Quando você observa o Rio de Janeiro, a cidade suntuosa conhecida no mundo todo, sabe, você tem um governador como o Castro, aí você vê o nível do povo, o nível dos eleitores. Gente, nós temos no Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro como senador da República e o Cláudio Castro como governador. Aí você vê que o nível dos eleitores do Rio de Janeiro é deplorável, é lamentável. E não está vendo esse bandido, esse criminoso que aí está, que matou centenas de pessoas? Só a justiça pode impedir dele ser senador da República. Ele está prestes a ser julgado aí e será julgado. Não pela chacina, mas por abuso de poder econômico. Tem um processo aí, já estão dizendo aí que ele está sendo perseguido. Não é perseguição, é que é um crime atrás do outro. Sabe? Ele será, eu não acredito que ele será candidato porque os direitos políticos dele será cassado. Se não for cassado, não existe justiça nesse país, gente. Ele não será candidato ao Senado da República em 2026, eu creio assim. E Alexandre de Moraes está no comando de tudo isso aí. Ele está vendo tudo isso aí. Gente, existem aberrações na política brasileira que podem ser cortadas pela justiça eleitoral. Cláudio Castro não pode ser candidato ao Senado. Flávio Bolsonaro não pode ser candidato ao Senado. Eduardo Bolsonaro não pode ser candidato ao Senado. Sabe? O Nicolas Chupetinho não pode ser candidato a deputado. Gente, são criminosos. Estão postos. Os crimes são evidentes, estão patentes diante dos nossos olhos. Como é que a justiça vai se fazer cega diante do que está posto, diante dos olhos? Esses homens têm que ser caçados. Os seus direitos políticos têm que ser tirados imediatamente para que as coisas andem. Sabe? Para que não haja perda de credibilidade da justiça eleitoral brasileira. Sabe? Por exemplo, aquele vídeo de Nicolas Chupetinho, aquela fake news dos infernos, sabe? Difamando o presidente Lula, de que o presidente Lula ia taxar o Pix. E ele investiu pesado, mais de 750 mil reais para promover aquele vídeo, e promoveu e deu mais de 300 milhões de visualização. Quer dizer que um crime assim, digno de impeachment, digno de perca de mandato e, sabe, dos seus direitos políticos. Mas já está aí. Foi processado, está correndo. Mas quando é que isso será julgado? As eleições vêm aí e o Nicolas será reeleito. E aí, como é que fica? A justiça tem que ser, gente, mais ágil. É lenta demais, é morosa demais. Sabe? Você vê, por exemplo, Bolsonaro foi condenado, mas até agora não foi para a Papuda. E as pessoas já perguntam, será que Bolsonaro vai ou não vai para a Papuda? Que lentidão dos infernos é isso? É porque o cara tem dinheiro, gente. Lula tinha dinheiro? Não. Foi condenado no dia seguinte estava preso. Porque não tinha dinheiro. Tá entendendo? É pé rapado. Agora, os poderosos, Bolsonaro,
Sabe? Colo de Melo, estão presos, estão em casa, desdenhando da justiça. Agora, preto, pobre, favelado, o que é que acontece com ele? O que o governador Castro fez. Bala, chumbo, de preferência na cabecinha para não perder o corpo. Lembra de Wilson? Pois é. Todos eles agem assim, desta maneira, porque pobre, preto e favelado neste país não tem valor nenhum. Então faz voar um drone e manda chumbo de lá. Agora, e aquele drone que mandava bala de lá? Era da polícia ou do chefe do tráfico? Dizem que era o chefão do tráfico comandando. Ele foi preso de jeito nenhum do mundo, foi morto de jeito nenhum do mundo. Por quê? Onde é que ele estava? Estava no palácio. Gente, não tem como você não dizer que o governador Castro não é bandido, não é um criminoso. As mãos dele estão sujas de sangue. A justiça já sabe disso. Os processos já estão correndo. Pedidos de perca de mandato já foram pedidos. Sabe? Mas quando é que a justiça vai agir? Só tem 1 ano de mandato pela frente. Ele cumpre o mandato, sai candidato e será eleito. Como um governador do estado não será eleito senador? Tem como impedir? É difícil isso acontecer, gente. O cara tem a máquina, tem o poder na mão. Só Bolsonaro neste país não foi reeleito, porque é burro. Gastou mais de 300 bi, mesmo assim perdeu as eleições. Mas afinal ele concorreu com a lenda viva, concorreu com o presidente da República, até faz sentido a derrota dele. Mas com a máquina na mão, gente, é muita burrice. Aí tem Ronaldo Caiado e outros imbecis aí achando que pode derrotar o presidente Lula em 2026. Daí, essa eu pago para ver. Se o presidente Lula ganhou as eleições fora do poder, quanto mais agora que o homem está com a máquina na mão, sabe? E quanto ao governador Castro, ou esse cara cai na real, ou a situação dele fica cada vez mais difícil. Ele quer que o presidente Lula ajude, mas financeiramente. Eles não querem a presença do presidente Lula lá. Porque ele quer que dessas reuniões eles saiam com a bandeira da segurança pública, como se tivesse moral. Como se Caiado tivesse moral, como se Tarcísio de Freitas tivesse moral, o Jorginho Melo tivesse moral alguma, Zema, para falar de segurança pública nesse país. Tudo o que aconteceu nos seus governos só aconteceram porque o presidente Lula se fez presente. Eles divulgam isso? Não. Mas só que nas eleições, tudo isso vai vir à tona. Os investimentos pesados que o presidente da República fez em Santa Catarina, estado totalmente bolsonarista, mas Lula investiu pesado, porque Lula não vê sigla partidária. Em São Paulo, e muitas coisas mais pesadas não foram feitas, porque os governadores preferiram fazer políticas bufas, políticas desnecessárias. Lula não vê cor partidária. Ele só quer saber que eles foram eleitos pelo povo. E Lula faz pelo povo, independentemente de terem ele como adversário ou não. Lula é um homem diferenciado. E o Castro, governador do Rio de Janeiro, se tiver a presença do governo do presidente Lula, que tem bom fé, é homem de Deus, os problemas do Rio de Janeiro serão amenizados. O contrário, não é Caiado que vai resolver. Acorda, Castro. O problema é mais embaixo, cara. Ou você se reveste de humildade de verdade, ou você não passa de mais um na horrenda ciranda, no grande teatro do crime. Acorda para a vida, infeliz. Tu não engana ninguém. Nem o povo do Rio de Janeiro. Eu espero.